Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui uma leitura que é uma leitura que antecede uma outra leitura que já foi feita num outro vídeo. Ambas falam sobre a ressurreição e dos mortos. Relembro que no final deste vídeo eu vou fazer uma pequena interpretação à leitura. Por isso convido-vos a assistirem não só à leitura, mas também à interpretação. Portanto, a leitura de hoje é: os mortos ressuscitam. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé inútil também. Sendo assim, fomos falsos mensageiros de Deus. Andámos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se uns não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento e ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então, os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é garantia de ressurreição para os que morreram. Assim, por meio de um homem que começou a morte no mundo, e por outro homem que começou a ressurreição dos mortos. Deste modo, unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte. Unidos a Cristo, todos voltarão peço desculpa, a fotografia de hoje não é a mais ideal para ler o que está aqui neste cantinho. Todos voltarão a receber a vida, mas cada um recebe na altura própria. Primeiro foi Cristo como o início da colheita, depois, quando Cristo voltar, a ressurreição, os que lhe pertencem. Chegará então ao fim de tudo. Cristo acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e entregará o reino às mãos de Deus, o Pai. Pois é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio, e o último inimigo a ser vencido, à morte. Pois, como diz a Escritura, Deus determinou que tudo estivesse debaixo do seu domínio, e ao dizer tudo devia estar debaixo do seu domínio, é claro que este tudo não inclui a Deus, pois Deus é quem dá ao Filho o poder sobre todas as coisas. Então quando Deus colocar todas as coisas debaixo do poder do Filho, também este se colocará debaixo do poder do Pai, para lhe entregar tudo. E deste modo, Deus será tudo para todos. Pensem no caso daqueles que recebem o batismo pelos mortos. Se de facto os mortos não ressuscitam, por que é que andam a batizar por eles? E não estamos nós também em perigo a cada hora que passa? Garanto-vos, irmãos, por quem sinto orgulho diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, que todos os dias vejo a morte à minha frente. Se os combates duríssimos humanos que proveito tinha, se os mortos não ressuscitam, então, como se diz, vamos comer e beber, que amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias estragam os bons costumes. Deixem a vida desregrada e vivam como Deus quer. Não querem? Parece que alguns dos vossos nem conhecem a Deus. Digo isto para a vossa vergonha. Pois bem, a leitura de hoje é uma leitura extensiva. A fotografia da segunda página não é a mais indicada para a leitura.
Isto porque as letras ficam meio sobrepostas umas sobre as outras e torna-se difícil de perceber as letras. Peço desculpa pela foto. Eu tentei tirar a melhor foto, mas também só tirei uma foto e só depois de fechar a Bíblia é que a Bíblia, quer dizer, isto não é bem uma Bíblia, só tem as passagens do Novo Testamento, portanto o Novo Testamento. Pois bem, vamos então fazer aqui uma pequena introdução. Eu começo no início por fazer uma retórica ao facto de Jesus Cristo, se Jesus Cristo não ressuscitou, mais ninguém ressuscitará. E pelo facto de ele ter ressuscitado, significa que toda a gente ressuscitará. É um pouco a analogia deste primeiro parágrafo, em que fala que se não fosse verdade, é como a Igreja e todo o fundamento bíblico acaba por se tornar inútil perante a fé. No entanto, quando vamos aqui à segunda página, ele diz: mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. Pronto. Isto é o que foi passado de geração em geração e que toda a gente acredita, uns mais que outros, e há uns que não acreditam de todo. Eu pessoalmente, assim, eu até acredito que ele ressuscitou. No entanto, também acredito que ele era das poucas pessoas que tinha habilidades para além daquilo que o ser humano compreende. Nós hoje em dia conseguimos compreender um bocadinho mais com ficção científica, dos filmes, dos superpoderes e tudo mais, e faz-me lembrar uma série que agora não me lembro do nome dela, mas onde todos tinham superpoderes e havia uma das pessoas que o superpoder dela era efetivamente quando morria ressuscitava. Pronto. Jesus Cristo pode ter sido uma das pessoas com esse poder, com esse dom. Agora, isto não significa que todos nós iremos ter esse dom. É verdade que no fim, no Apocalipse, fala que Deus virá com o Cordeiro e que ressuscitará todos os mortos. No entanto, eu hoje em dia não acredito nisso como uma forma literal. Acredito sim numa forma mais espiritual, em que nós morremos, temos a nossa estadia no purgatório, do purgatório ora vamos para o céu, ora vamos para o inferno, mas que temos a escolha dentro do purgatório de decidir se queremos reencarnar num corpo, ou seja, se queremos ter uma nova vida cá na Terra. E acredito que essa vida é-nos dada, muitos de nós sem memórias iniciais, mas com vislumbres de memórias em sonhos. Agora, se isto é verdade ou não, eu não consigo provar, porque eu não tenho memórias nenhumas do passado, assim como não tenho memórias nenhumas que vêm de sonhos. Tenho sonhos muito interessantes, alguns até parece que me estão a fazer precaver acontecimentos futuros, como premonições. No entanto, acabo sempre por assumir uma forma igual à minha ou muito parecida, e sempre nos tempos modernos. Por isso é que eu acredito que efetivamente esta é a minha primeira vinda à Terra. Agora, se é ou se não é, eu não sei, não posso ter certeza. Nenhum de nós pode ter a certeza. Nenhum de nós pode negar que a ressurreição é feita pela reencarnação. Até porque quando Jesus ressuscitou, ninguém o reconhecia. Era como se ele estivesse num corpo novo. E efetivamente, quando isso aconteceu, até os discípulos duvidaram que era ele, até que viram as chagas na sua mão, as feridas nas suas mãos. E voltando aqui um bocadinho à leitura de hoje, fala aqui também que nos últimos tempos quem governará será Cristo, mas também sabemos pelo Apocalipse que nos últimos tempos quem vai estar no poder e vai ser dono do mundo antes da vinda de Deus é o Anticristo. Peço perdão pelo que vou dizer, tanto a Deus como a Jesus,
Isto quase que parece que Jesus virá como anticristo à terra, irá dominar o povo, e depois aí chegará então Deus com o cordeiro sacrificado, que toda a gente acredita ser Cristo, mas que na verdade pode ser uma outra pessoa. Eu peço perdão pela minha fé a me levar a crer neste sentido. No entanto, há muita coisa que se contradiz umas às outras na Bíblia, e esta pode ser uma delas, em que efetivamente irá haver esse domínio do anticristo. Entretanto, virá Cristo e mandará em todas as coisas e destruirá os poderes e as autoridades e os inimigos, e só depois é que vem Cristo, e só depois é que vem Deus. No entanto, no Apocalipse diz que Deus virá ao mesmo tempo que Cristo, que é o Cordeiro. E aqui contradiz esta parte da leitura, porque aqui nesta parte da leitura diz que primeiro virá Cristo, irá acabar com toda a desigualdade, e só no fim é que virá então o Pai. Pronto. Isto são as pequenas contradições. Agora, nós, como crentes da palavra e da mensagem e crentes em Deus, temos que também saber interpretar as coisas da forma correta. Eu não estou a dizer que a minha maneira, que a minha interpretação é correta. O que eu estou a dizer é que o meu pensamento pode ou não estar certo. Se estiver certo, eu estarei a encaminhar muita gente para a verdade. Se estiver errado, peço imensa desculpa de estar a encaminhar muita gente para a mentira. No entanto, eu não quero enganar ninguém. Estou a ser o mais claro possível no que eu estou a dizer, pedindo desculpa tanto para Deus como a Cristo por estas palavras, porque podem magoar muito as suas essências. Vindo aqui um pouco mais abaixo, se de facto os mortos não ressuscitam, porque é que não é batizar por eles? Ou seja, nós batizamos-nos para podermos ter um nome perante o céu, certo? O batismo humano é feito para que nós sejamos aceitos como crentes, como filhos. Agora, se efetivamente nós não ressuscitamos quando morremos, ou depois, passado algum tempo depois de morrer, porque é que nós somos batizados? Porque é que nós temos o nome escrito nos céus? A verdade é que muitos de nós somos batizados quando nascemos, ainda nem sequer sabemos quem somos. Muitos de nós são batizados já em fase de criança, e aí já temos mais ou menos consciência daquilo que queremos. No entanto, também é verdade que muita dessa consciência é induzida na mentalidade da criança. Ou seja, a criança pode ser, digamos, levar uma lavagem cerebral, e com essa lavagem cerebral acabar por aceitar Deus e Cristo, e depois, anos mais tarde, nega-os. Agora, também temos que ter um bocadinho de consciência de que se existe um átomo, como é que esse átomo surgiu? A minha única explicação é Deus, em que Deus criou o átomo, e a partir do átomo foram criadas todas as outras coisas. Agora chamem-me maluca, não é para me chamarem, mas é um bocadinho para para quebrar o gelo. Também existe a teoria, neste caso minha teoria, porque eu não li isto em lado nenhum, que o Big Bang é o fim e o princípio. Aquela teoria do Big Bang da ciência, em que foi o Big Bang que criou o universo, pode ser explicado como o fim do próprio universo que gera o início dele. E aqui entramos numa fase em que é como se fosse um cão que tenta comer a sua cauda, em que não consegue, ou seja, fica sempre em aberto, mas no dia em que come a sua cauda, ele volta ao princípio. Então, o que é que eu penso que o tempo é? Penso que o tempo é uma cobra, digamos assim, que está sempre em círculo.
E durante toda a história, principalmente durante a parte do Egito, vemos na cabeça de Ra, por exemplo, do primeiro rei ou primeiro imperador egípcio, o primeiro faraó, vê-se a cobra a dar a volta a um sol vermelho sem morder a sua cauda, ou seja, a criar o símbolo do ômega. Símbolo do ômega. E o que é que eu penso? Penso que durante a história foram criados mecanismos pelo homem ou por entidades que transcendem o homem e que vieram à Terra para que nunca houvesse um fim, para que esse fim fosse sempre adiado. Agora, segundo o Apocalipse, sabemos que o fim há de chegar. Quando? Ninguém sabe, porque há muitas leituras também que falam que quando o Deus vier, muitos de nós nem sequer nos vamos aperceber, mas Ele chegará e fará o seu juízo na Terra. E o que é que isto me levanta? Levanta-me um pouco também para uma crença que anda aí a circular na internet muito, que é as diferentes linhas temporais, em que irá passar a existir duas terras durante o Apocalipse. Uma das terras vai ser a terra mais próxima do céu e a outra das terras vai ser a terra mais próxima do inferno. E isto eu explico como? Explico que efetivamente nós já vivemos numa dualidade de pensamento nesta própria terra em que nós vivemos, em que temos uma terra que está completamente espiritual e nega doutrinas católicas, e temos uma terra que está completamente devota a Deus, mas que nega a espiritualidade. E eu pergunto-me, será que nós devemos negar a espiritualidade por completo? Ou será que devemos compreendê-la sem ser por dogmas do ensino? Tanto que uma das leituras que eu já fiz no passado, há cerca de uma semana, fala exatamente das más doutrinas que são ensinadas por aqueles que fazem acreditar que aquilo é verdade. Que para mim são os mentirosos, como por exemplo o Kundalini Awakening. Eu nunca experimentei, nem quero experimentar, porque eu não quero ser enganada. Eu, se tiver que experimentar, que aconteça a mim pela minha maneira de ser, sem eu provocar, e que eu sinta realmente essa energia a vir da espinha sem que ninguém me ensine como fazê-lo, porque eu não quero ser guiada por falsas doutrinas. Quero sim perceber a espiritualidade e tudo o que a envolve por mim próprio, para que eu possa mais tarde, se vir que alguém precisa de ser guiado nesse sentido, de indicar como fazer. Mas não é mentindo, é dizendo, para mim, isto acontece assim, assim e assado. Eu faço isto e isto acontece assim. Não é como muita gente faz, por exemplo, o meditar. Muita gente diz que o meditar é uma mentira. Meditar é falar com o nosso eu interior, é falar connosco próprio. No entanto, nós podemos fazer isso sem termos que parar durante 1 ou 2 horas num sítio completamente quietos, fazer uma perda de tempo e estar a falar com o meu superior ou com aquilo que vocês pensarem que é. Eu acredito que quando eu faço esse exercício sem parar, estando a andar na rua, estando a fazer atividades, estando a trabalhar, estando como estiver, ouvir um pensamento e falar com esse pensamento. E quando eu faço isso, eu acredito que são vozes que vêm de cima ou que vêm de baixo. E como eu as distingo, eu já falei num vídeo anterior, que é, se for disruptiva a conversa, se for para minimizar a pessoa, acredito que vem de baixo. Se for uma conversa motivacional, que motiva a pessoa, que é sincera,
que usa o nome que foi gerado, que para mim é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, é quando nós pedimos o nome e nos é dado esse nome, não é o batismo que é feito na igreja, que é meramente simbólico e que muitas vezes parece que só o fazem para converter e aplicar uma doutrina que vem de geração em geração. E falar aqui um bocadinho sobre esta batizar por eles, pelos mortos. Eu acredito que efetivamente nós vivemos num mundo completamente doutrinado, cheio de doutrinas, e que essas doutrinas muitas vezes já estão misturadas, as boas doutrinas com as más doutrinas, e até a própria igreja pratica más doutrinas, e quem não pertence à igreja muitas vezes pratica as verdadeiras doutrinas e vice-versa. Agora, eu, hoje em dia, e peço desculpa estar-me a estender demasiado neste vídeo, a minha fé não vem por meio da igreja. É verdade que eu participei na igreja durante muito tempo, mas também é verdade que ela já me negou 3 vezes. Já me mandou embora 3 vezes. E não é o vai-te embora e volta amanhã. É vai-te embora, nós não te queremos aqui. E ainda não tinha este pensamento. Mas agora que tenho este pensamento, que penso que as igrejas só estão cá para fazer dinheiro. Hoje em dia, as igrejas físicas. Porque a verdadeira igreja é construída por homens, por pessoas, homens e mulheres. É construída pela união que nós temos uns com os outros e não pelo dízimo e não pelas ofertas à igreja, porque parece que as igrejas querem enriquecer à custa do povo e colocando-lhes pensamentos do género: se tu não deres dinheiro, Deus não vai gostar. Isto para mim é a pior coisa que alguém pode fazer e dizer. Porquê? Porque Deus não vive do nosso dinheiro. Deus não vive da nossa fé. Deus vive porque Ele existe. E nós, o facto de nós o adorarmos, não significa que Ele necessite de nós. Mas significa sim que Ele nos quer dar a salvação e que nos quer preservar até ao momento da sua chegada. E isso para mim é o mais importante. É efetivamente nós darmos graças a Deus por vivermos, por termos saúde, por termos amigos, por termos trabalho, por termos o que fazer durante o dia a dia, e não é necessário, para além de nossa fé e das nossas orações em silêncio, não é dizer orações em voz alta só para que os outros ouçam que nós estamos a fazer uma oração, é literalmente pegar no nosso pensamento, fazer uma oração em pensamento e esperar pela resposta a essa oração. Porque se nós estivermos realmente abertos à verdadeira espiritualidade, acreditem, o vosso pensamento vai responder em volta. E essa resposta não vem do nosso ego, não vem do nosso eu superior, vem sim de quem está a olhar por nós. Eu peço desculpa por me ter estendido demasiado no vídeo de hoje. Não tenho mais nada para dizer. Desejo a todos a continuação um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.